Vamos falar um pouquinho agora dos hormônios esteroides. Tá? Então, depois que a gente viu tireoide, a gente viu 4 situações aí importantes para a gente avaliar, vamos falar um pouquinho dos hormônios esteroides, principalmente aqueles com características anabólicas, mais uma vez ressaltando que vocês vão ter a fisiologia desses hormônios aí de forma bastante ampla, complexa. Aqui a gente vai ressaltar a questão analítica e a interpretação desses exames. Vamos entender um pouquinho que eu posso avaliar diferentes hormônios aqui que estão sendo produzidos até chegar à via final, como a testosterona e o estradiol, mas eu também posso verificar modificações, né? Em hormônios que vão sofrer ação de enzimas e vão se tornar mais ativos, como o próprio DHT. E aí a gente pensa muito na produção dos hormônios, né, como eles são produzidos, a quantidade de hormônio que está na circulação, mas a gente não pode esquecer que as coenzimas NADH, NADPH, coenzimas reduzidas e enzimas do complexo citocromo P450 utilizam como cofatores aqui ferro, magnésio e zinco. Então, se você tiver uma deficiência desses micronutrientes, você vai ter dificuldade de produzir, né, de fazer com que essas enzimas trabalhem na sua melhor velocidade, na sua condição ótima. Então, a gente precisa não só olhar lá para o quadro, né, do final da quantidade de hormônio, mas tentar investigar também a quantidade desses micronutrientes aqui que vão favorecer a formação desses hormônios. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como quantificar esses hormônios. Eu posso quantificar os hormônios, tanto tanto a testosterona quanto o estradiol, na forma livre ou na forma ligada. Estradiol, as pessoas falam muito pouco, a gente já quantifica ele de uma forma bastante ampla. Agora, a testosterona tem as suas particularidades por conta das diferentes proteínas que se ligam. O estradiol se liga principalmente na SHBG, mas quando a gente fala da testosterona, a gente tem aí no homem cerca de 44% dela ligada na SHBG, quase metade na albumina e uma pequena porção, 3,5%, na mesma proteína que transporta o cortisol, que é a CBG. No homem, cerca de 2 a 3% da testosterona está livre no plasma. Essa testosterona livre é a testosterona que está mais ativa. Essa testosterona que vai passar pela membrana e vai agir nos receptores intracelulares, tanto no citoplasma quanto no núcleo. Mas já existem estudos mostrando que mesmo a testosterona ligada nas proteínas de ligação podem exercer efeitos através de ações não genômicas. Isso ainda é estudado de forma mais recente, mas a gente tem que ter atenção para os dois, tanto para a quantidade de testosterona total, quanto para a quantidade de testosterona livre. E aí nós podemos fazer também algumas relações, algumas continhas, sabendo que testosterona também se liga de forma diferente nas mulheres. Além das mulheres produzirem menos testosterona, cerca de 1 a 2% só da testosterona nas mulheres está livre. Tá? E aí na mulher, diferente do homem, a gente tem cerca de 30% só da testosterona ligada na albumina. Bom, e qual que é a importância disso? A testosterona se liga com afinidade muito maior na SHBG. Ela gosta mais da SHBG, então ela liga ali mais firme. A albumina, ela está ligada de forma mais fraca, ou seja, é mais fácil a gente desligar a testosterona da albumina para ela se tornar livre e atravessar a barreira ali e agir dentro das células. Então, quando a gente fala de testosterona biodisponível, esse exame testosterona biodisponível, ou BioT, ele está avaliando a testosterona que não está ligada na SHBG, ou seja, aquela que está livre e a que está ligada na albumina. A albumina formaria ali como estoque, mais fraca ligação, desliga mais rápido. Então, a testosterona biodisponível é um bom parâmetro para a gente identificar isso. Então, a gente consegue a medida da testosterona biodisponível. Os laboratórios já liberam, mas você consegue, se você tiver o valor de testosterona total, o valor de SHBG, a gente consegue estimar a testosterona livre e a testosterona biodisponível. Bom, essas contas elas podem ser realizadas através de algumas fórmulas. Aí a gente tem a testosterona biodisponível, que é essa fração que não está ligada, né, na SHBG. E aí a gente tem aqui essa testosterona que está ligada na albumina, fazendo parte dessa ligação mais fraca. E a gente tem a testosterona livre estimada, que é quando eu faço uma continha, né, para saber o quanto de testosterona não está ligada em albumina nem em SHBG.
Mas eu tenho que lembrar que até a testosterona livre estimada, ela tem um pouco de ligação ali na CBG, aquela globulina que liga o cortisol. Portanto, quando a gente vai avaliar esses parâmetros, a gente tem que avaliar em conjunto. Testo total, testo livre, fazer a continha do Biot se o laboratório não disponibilizou, ou a testo livre estimada. Existem cálculos, existem sites, né, que tem essas calculadoras prontas que a gente consegue fazer isso. Mas a maioria dos laboratórios já está liberando essas continhas para a gente facilitar a nossa interpretação. Outra coisa que é importante aqui a gente observar, nesse estudo dá para ver aqui, que a gente tem diferentes fórmulas para fazer esse cálculo. A fórmula mais utilizada é a fórmula de Vermeulen, tá? Tanto para Biot quanto para testosterona livre. Mas se vocês olharem as outras fórmulas, elas podem variar bastante. Ó. Testosterona biodisponível dos mesmos indivíduos variou de 3,87 até 10,4, quando a gente fala de diferentes fórmulas. Então, é sempre importante que a gente faça essas comparações usando os resultados do mesmo laboratório. Por isso que é muito importante também, mais uma vez, não é que a gente queira dar preferência para o laboratório, é porque se você faz os exames no mesmo laboratório, seu paciente pode comparar esses exames ao longo do tempo por conta das diferentes metodologias. Tá? Então aqui eu coloquei algumas causas que podem aumentar ou diminuir a SHBG, lembrando que tudo que diminuir a SHBG aumenta a quantidade de testosterona livre, tudo que aumentar a SHBG vai diminuir a fração livre de testosterona. Vocês vão ver muito mais sobre isso aqui com o professor Márcio, mas só lembrando aqui, todas as vezes que eu estiver quantificando, analisando testosterona, analisando estradiol, progesterona, é interessante a gente pedir a dosagem da SHBG, porque sempre que eu tiver muita SHBG, ela vai ligar um pouco aí nesses hormônios e causar uma interferência importante. Bom, lembrar também que a testosterona também estimula a eritropoiese, e aí a gente vai ter, nas pessoas que estão utilizando a testosterona, um aumento da contagem de reticulócitos, então aí a gente vai ter reticulocitose, aquele parâmetro que a gente viu lá, e a gente tende a ter um pouquinho mais de eritrócitos também e hemoglobina. Então a gente tem que ficar sempre de olho aí nos riscos do uso, por exemplo, de doses mais elevadas de esteroides anabólicos, porque eles também podem ter um efeito na eritropoiese, e isso tem um impacto no risco de eventos trombóticos. Existem muitas pessoas que também questionam se a gente pode ou não utilizar a testosterona, dosar ela na saliva. A resposta é sim, eu posso quantificar com segurança a testosterona na saliva dos homens. A gente observa aqui nesse quadro aqui que a gente tem uma correlação positiva entre a testosterona salivar e a testosterona livre, né? Tanto no sangue quanto na saliva. Essa relação é muito boa e, inclusive, estudos mostram que se você aplicar gel ou adesivo de testosterona na pele, aqui você tem já uma resposta muito rápida na saliva. Então, a gente consegue ter a quantificação dessa testosterona na saliva de uma forma muito homogênea. Para os homens, tá? E aí a vantagem é que ali eu estou avaliando testosterona livre. Por que para as mulheres a gente não consegue essa reprodutibilidade? Porque as mulheres já produzem menos testosterona. Com menos testosterona na circulação, a gente tem aí menos passagem para a saliva, então a gente tem dificuldade de conseguir métodos que sejam reprodutíveis para poder avaliar isso nas mulheres. Não que não tenha, a gente tem, mas os métodos atuais, eles falham para a gente quantificar pelo menos quando a mulher tem baixa quantidade de testosterona. Uma mulher que tem níveis maiores de testosterona, a gente consegue quantificar de forma bem satisfatória. Eu coloquei aqui para vocês, né, que, lógico, a gente observa aqui a testosterona, né, a gente sabe que declina seus níveis com a idade, isso a gente pode observar aqui também nos valores salivares, e aqui eu coloquei valores de referência para amostras de testosterona coletada na saliva de homens, né, que um banco de dados robusto aí, com mais de 1.100 indivíduos que foram avaliados, a gente tem esses valores de referência aqui por faixa etária. Vocês podem usar isso daqui, lógico que são para homens não praticantes de atividade física, mas a gente não deve ter tanta diferença assim para os praticantes de atividade física. O que a gente observa também é que o efeito do treinamento pode fazer com que a gente tenha aumento dos níveis de testosterona. Então eu tenho um aumento de testosterona aqui nesse grupo de atletas, depois de 15 dias de treinamento, eles estavam parados, começaram a treinar o aumento dos valores de testosterona, e aqui
depois de 45 dias que eles estavam treinando, esses valores permanecem elevados em relação ao início. Eu separei aqui apenas um atleta para vocês verem, olha a coleta número 1, quando os indivíduos estavam de férias, né, eles voltaram e esse indivíduo foi separado aqui, ele tinha valores próximos do mínimo. Depois de 15 dias treinando, praticamente treinos físicos, a testosterona dele aumentou bastante e depois permaneceu elevada aqui apenas com o treino. Então percebam que o indivíduo consegue, a partir do treinamento, melhorar os níveis de testosterona. Lógico que isso também depende da característica do treino, né? E aí, quando a gente tem valores de testosterona muito diminuídos, a gente precisa avaliar também algumas situações particulares, a modalidade praticada pelo atleta. Então, já se sabe na literatura que os indivíduos que fazem treinamentos de ultra endurance com histórico longo de treinamentos, além de ter esse histórico longo de treinamento, também com o aumento da idade, tendem a ter alterações na testosterona. E aí, quando a gente compara, nesse gráfico aqui, obtido desse estudo do McKelvey, quando a gente olha aqui valores de indivíduos, né, que treinam com um volume muito alto, elevados com o maior volume e comparados com o volume elevado e o controle, a gente observa aqui que esses com o volume muito mais elevado, eles são os que apresentam o menor valor de testosterona. Então a gente tem que avaliar a testosterona livre desses indivíduos sob o prisma do histórico de treinamento e também sob a idade e avaliar, lógico, outros sintomas relacionados com essa testosterona diminuída, como fadiga, disfunção sexual, diminuição do desempenho, inclusive alteração da fertilidade. Entre os atletas de endurance, a gente tem uma ocorrência aí de 15 a 25% dos atletas apresentando testosterona diminuída. E aqui eu estou falando da testosterona livre, que é efetivamente a testosterona mais ativa. Aqui nesse estudo eu também coloquei para vocês os valores de referência disponíveis aqui para a testosterona livre na saliva de mulheres. E aqui sempre lembrar que os valores de testosterona de manhã, comparados com o período da tarde, eles são menores. Então, se a gente estiver avaliando testosterona em uma mulher, a gente não pode fazer essa análise à tarde, porque a gente vai ter valores falsamente diminuídos, mas não por conta da quantidade de testosterona, e sim por conta da variação circadiana relacionada a esse parâmetro. Bom, e como que a gente vai investigar essa alteração nas mulheres? A gente precisa investigar declínio da produção de acordo com o aumento da idade. A gente faz também avaliação relacionada ao balanço energético negativo. A gente sabe que menos calorias na dieta do que o necessário para as atividades celulares e atividade física, a gente tem uma demanda de supressão aí da produção dos hormônios gonadotróficos. A hiperprolactina, que pode estar sendo produzida aí num hipotiroidismo, insuficiência da adrenal, né? E aí a gente vai ter a diminuição da produção de DHEA, doença hepática, né? A crônica, a infecção do HIV, aqui a gente vai ter aumento da concentração de SHBG e diminuir a fração livre. Uso dos glicocorticoides sintéticos, que podem suprimir a produção da adrenal. Isso para a mulher é muito importante, porque o DHEA representa uma fonte importante da produção dos androgênios. Alguns medicamentos que aumentam a prolactina aqui, fluoxetina, cimetidina, metoclopramida e os estrógenos tendem a aumentar a prolactina e, portanto, diminuir a produção de testosterona. Aumento da SHBG, aqui medicamentos, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina e tiroxina. Os contraceptivos orais, a gente viu no começo da nossa aula que tendem a diminuir a testosterona e sempre associar, né, o resultado aqui com a condição clínica ou queixas da paciente. Lembrando que não necessariamente menos testosterona está impactando em menor performance, porque performance e desempenho existem outros parâmetros, mas aqui a gente pensa principalmente no ganho de massa muscular.